Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos aqui, mais uma vez, iniciando uma aula de Direito de Família. E a temática de hoje diz respeito aos bens de família, porque esses bens poderão ser legais, mas, de outro lado, poderão ser convencionais, autônomos. Nós temos uma lei, que é a Lei 8009/90, que trata da regulamentação do bem de família legal. Regulamenta automaticamente a proteção ao bem de família que determinada entidade familiar possui. Mas essa proteção automática contra penhora, alienação, dar-se-á em relação ao bem de menor valor. Digamos que uma família tem 2 imóveis, 3, 4, e o mais simples deles é que será protegido se não houver um registro ou uma averbação em contrária fazendo a reserva de outro imóvel de tamanho maior ou de melhor expressão. Nós temos também o bem de família autônomo, convencional, que está regido pelos artigos 1711 e 1722 do Código Civil. Nós temos que as pessoas lutam por manter pelo menos aquela estrutura residencial para guarnecer a família, os seus entes. E o direito de moradia, inclusive, recentemente, foi inserido na Constituição Federal por meio da Emenda 26 de 2010, ao lado de esporte, ensino, lazer, educação e outras tantas garantias que nós temos. Essencial para manter essa dignidade da pessoa, das estruturas familiares, tendo pelo menos essa moradia, essa estrutura física de um imóvel que possa guarnecê-los, abrigá-los das intempéries da natureza. E por isso, muitas vezes, as pessoas optam, de forma, é claro, convencional, ir ao registro de imóveis, fazer a averbação de determinado bem com essa condição de ser um bem de família. E por isso estaria protegido contra penhora ou até alienação. Os bens de família são instituídos ou por lei, conforme nós dissemos aqui, automaticamente o bem menor que a família possuir, ele está protegido enquanto bem de família pela Lei 8009/90, que é o bem de família legal. Se não houver, claro, uma averbação, o registro excepcionalizando essa situação para um outro imóvel que a família possua. Mas além da instituição por meio de lei, os bens de família poderão ser instituídos, por exemplo, por testamento ou doação. E quando eles forem instituídos por testamento ou doação, necessitam do manifesto daqueles que estão recebendo esta doação por meio de testamento ou pelo próprio instrumento de doação, dizendo dos seus manifestos de aceitação. Para instituir o bem de família, não necessita da outorga uxória, porque, neste caso, este ato de instituição ou constituição do bem de família irá proteger o patrimônio da família. E a outorga uxória, que costumeiramente é exigida em relação a um dos cônjuges, diz respeito ao envolvimento de disposição ou possibilidade de alienação do patrimônio da família, quando houver interesses patrimoniais, garantias reais imobiliárias envolvendo a família. Mas os bens de família também poderão ser constituídos por meio de escritura, de documentos públicos ou particulares,
e que, se quiserem que eles produzam efeito perante terceiro, erga omnes, deverão ser registrados, averbados, à margem do registro inicial desse imóvel. Aliás, é bom que se lembre que o imóvel que será constituído enquanto bem de família envolve todos os seus acessórios já quitados. Todos os bens que estão ali dentro daquele imóvel, inclusive as pertenças, que são móveis que, muito embora não estejam vinculados, mas utilizados são para estruturação, aformoseamento desse bem de família. Então, o bem de família envolve, além do imóvel, todos os seus acessórios devidamente quitados. Quando o bem de família não for urbano, for lá na zona rural, ele não envolve toda a área de hectares, alqueires, mas só a casa sede, com os seus acessórios devidamente quitados. Cabe observar aos senhores também outro aspecto muito importante nesse universo do bem de família, que é a gestão ou administração. Costumeiramente compete a ambos os cônjuges ou companheiros fazerem a gestão desse bem de família. Havendo conflito, esse conflito poderá ser suscitado judicialmente, resolvido judicialmente. No caso de falecimento de ambos os cônjuges ou companheiros, havendo filhos maiores, esses filhos maiores, o filho maior, mais velho, é que irá administrar. Se não houver filho maior, o filho menor continuará com o bem de família, mas a administração será do seu tutor. Observem, portanto, que com a morte dos cônjuges ou companheiros, não está extinto o bem de família, porque ele se estende aos familiares, aos filhos. Há um aspecto curioso de extinção do bem de família, é quando se tem um casal, e é claro, um dos cônjuges falece, e eles tinham apenas um único bem, e que era de família. Com o falecimento de um desses cônjuges ou dos companheiros, extinto está o bem de família, e o cônjuge sobrevivente pode pedir a sua venda, promover a sua venda. Não há dificuldade nessa perspectiva. De modo que os bens, nesse contexto de guarnição, proteção de família, eles não podem ser alienados, eles não podem ser objetos de penhora. Essa é a perspectiva de dar essa proteção a esse bem de família, porque ele vai trazer a dignidade, a moradia a todos os membros dessa entidade familiar que precisam dessa mínima estrutura para viverem em conforto contra as intempéries da natureza. Mas, por exceção, nós vamos observar que o bem de família pode ser penhorado em algumas circunstâncias. Incide a penhora sobre os bens de família no tocante a dívidas alimentícias, a dívidas tributárias de incidência sobre esse próprio imóvel, como IPTU, e outras de interesse do Estado ou União. Há também a possibilidade de penhora do bem de família por cobrança de débitos trabalhistas de pessoas ali que exerceram suas funções laborais naquele imóvel. Há ainda a possibilidade de penhora do bem de família para resgate de hipotecas. O bem de família é financiado por um banco e há uma hipoteca garantindo esse financiamento. Deixando de haver o pagamento, portanto, pode ser feita a penhora do bem de família. Então nós temos essas exceções, mas nós temos, curiosamente, uma exceção que já foi motivo de muitas discussões até o recente posicionamento do STF nesse particular, que é a penhora do bem de família do fiador nos contratos de locação. Nós tivemos, portanto, a lei do inquilinato, que é a Lei 8.245/91,
que no seu artigo 82 terminou produzindo o inciso 7 ao artigo 3º da Lei 8.009/90, que é a Lei de Família, permitindo a penhora do bem de família do fiador nesses contratos de locação. As discussões foram inúmeras, pela evidente afronta à isonomia, porque inúmeras pessoas não têm o seu bem de família penhorado. E o fiador que entra num contrato de locação para ajudar um terceiro, além dele não poder invocar o benefício de ordem tão comum nos contratos de fiança, que é pedir que inicialmente sejam escutidos os bens do devedor principal, indicando esses bens, aqui nessa situação, o bem de família desse fiador será penhorado. Tivemos inúmeras ações de inconstitucionalidade, com os mais consistentes argumentos, principalmente depois da emenda constitucional número 26 de 2010. Então, essa emenda 26 inseriu a moradia como um direito social ao lado do esporte, ensino, lazer, educação. Isso trouxe um reforço de argumento para que não se fizesse ou continuasse fazendo a penhora do bem de família do fiador. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e disse que é possível, sim, nos contratos de locação regidos pela lei do inquilinato, fazer ou proceder à penhora do bem de família do fiador. Imagine, portanto, a dificuldade de se encontrar hoje alguém que se queira prestar uma fiança no contrato de locação. Mas a interpretação aí não deve ser expansiva, e sim restritiva. A lei não contém expressões inúteis. Porque senão, todas aquelas fianças prestadas por esse fiador também poderia implicar na penhora do seu bem de família. Mas o artigo 82 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245/91, trata de modo específico nos contratos de locação. Então, esses são os aspectos mais relevantes que nós conhecemos sobre o bem de família, que se diferencia do bem de família convencional. E o bem de família convencional, quando vai ser instituído, o máximo para a instituição desse bem de família convencional é 1/3 do patrimônio líquido dessa pessoa que estará instituindo. Até porque as pessoas têm uma limitação no seu patrimônio quando são casados, quando têm filho, para resguardar a legítima de herdeiros, de sucessores. Então há esse aspecto que deve ser observado ao instituir determinado bem ou patrimônio na condição de bem de família convencional. O máximo que se pode ser feito é de 1/3 desse patrimônio líquido. De outro lado, observa-se costumeiramente algumas fraudes. Pessoas que estão devendo inúmeros credores, na iminência de ver as ações ajuizadas e as cobranças serem feitas, eliminam os bens de famílias. Algumas casas que tinham nessa condição, para comprar um imóvel maior e apenas esse imóvel maior ficar na condição de bem de família. É uma fraude evidente para desacautelar os credores, as suas garantias de inúmeros débitos que foram feitos e que o lastro era exatamente nesses pequenos imóveis, e que alguém, com essa prática aí de fraude contra credores notável, está tentando retirar esse lastro e essa garantia. Isso será evidenciado e não produzirá, é claro,
o efeito que se deseja. Então, o bem de família com propósito, dar essa garantia, esta segurança às entidades familiares, às famílias, estruturas familiares, para que tenham moradia. Esse direito social hoje, se ter um prédio que possa guarnecê-los, protegê-los das adversidades que temos na nossa existência. Na sequência, vamos analisar o Instituto dos Alimentos.